Hola, soy Berta Rojas y les doy la bienvenida al ciclo de conferencias Sonoridades Paraguayas presentado por Yeporeka 2022. Es un inmenso privilegio presentar hoy al profesor Dr. Evandro Higa, doctor en música formado en el Instituto de Artes de la Universidad Estatal Paulista, la UNESPI. Es además máster en musicología por la Universidad de San Pablo y licenciado en piano por el Conservatorio Brasileño de Música de Río de Janeiro. Es profesor de la licenciatura en música en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y es autor de los libros Polca Paraguaya, Guarania y Chamamé, y Para hacer llorar a las piedras, guaranias y rasgueados en un Brasil fronterizo. El profesor Evandro nos presenta en esta ocasión la conferencia titulada La música paraguaya en Brasil, procesos de apropiación, hibridación y resignificación de los géneros musicales, en la que nos hablará de la difusión del repertorio de polcas y guaranias en Brasil. Este es un hecho que corresponde a un largo proceso histórico y social que conecta a Paraguay con las regiones fronterizas de Mato Grosso do Sul. La porosidad de las fronteras establecidas tras la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX fue uno de los principales factores para el establecimiento de un intenso tránsito migratorio de paraguayos. Este ha sido un factor determinante para la constitución de un perfil cultural único en la región. A partir de las primeras décadas del siglo XX, la inserción de estos géneros musicales en los catálogos de las compañías discográficas brasileñas hace evidente un proceso de apropiación de repertorio y estructuras rítmicas, hibridación con la música caipira, sertaneja, brasileña y una consecuente resignificación musical y simbólica. Agradecemos profundamente a Evandro por su gran aporte al proyecto Yeporeka. Que disfruten. Muchísimas gracias por acompañarnos. Olá a todos, a todas. É um grande prazer para mim estar aqui fazendo parte deste projeto de Yeporeka. Meu nome é Evandro Rodrigues Higa, eu sou professor no curso de música da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui no Brasil. Fazemos fronteira com o Paraguai e o nosso tema de conversa hoje vai ser Música Paraguaia no Brasil, processos de apropriação, hibridização e ressignificação de gêneros musicais. Esse é um tema que eu venho estudando desde o meu mestrado, que eu concluí na Universidade de São Paulo, e depois continuei numa pesquisa de doutoramento, me aprofundando no tema da Guarânia paraguaia e seus percursos no Brasil. Antes de eu começar exatamente a minha conversa, eu gostaria de fazer umas considerações sobre o que se entende por gêneros musicais na música popular massiva, porque a gente está lidando, basicamente, aqui nessa conversa com polca paraguaia, guarânia, rasqueado, e são gêneros musicais, né? E nós temos que considerar que os gêneros musicais, eles não se definem apenas por questões intramusicais, por questões de organização de som, mas principalmente por questões extramusicais que têm a ver com a sociedade, com as historicidades dos grupos sociais que vão construindo esses gêneros musicais. Além disso, os gêneros musicais, eles apontam muitos processos de construção de identidades, de identificações, eles estão envolvidos em lutas de representações, em processos de mediações bastante complexos, e geralmente eles vão se construindo a partir de apropriações de outros gêneros musicais, hibridizações, quer dizer, mistura desses gêneros apropriados com as próprias histórias do agente que está se apropriando, e ressignificação
daqueles gêneros originais em outros gêneros musicais. Então, é um processo dialético que vai reconstruindo constantemente esse material musical e construindo esses gêneros que acabam se tornando bastante populares. Claro, quando a gente está falando em identidades, identificações, a gente está falando em comunidades, em sentimentos de pertencimento às comunidades. E os gêneros musicais, eles possibilitam isso, que a gente se coloque dentro de uma comunidade que se reconhece dentro daqueles gêneros musicais. E aí, claro, existem todos os processos de construção das identidades nos mais diferentes níveis. Por exemplo, as identidades nacionais, que acabam elegendo determinados gêneros musicais como símbolos identitários daquele país. As identidades regionais, que acabam elegendo gêneros musicais como símbolos das identidades daquela região, e as identidades locais, que também fazem a mesma coisa. Então, é sempre uma construção social histórica e não necessariamente se valem apenas das questões sonoras, das questões de organização interna, do ritmo, da melodia, da harmonia, etc. Bom, feito este pequeno preâmbulo, vamos começar a nossa conversa a respeito de como isso se processa no Brasil e especialmente aqui no estado de Mato Grosso do Sul, fronteira com o Paraguai. Mato Grosso do Sul faz uma fronteira enorme com o Paraguai, há uma faixa de fronteira menor com a Bolívia e tem muitas divisas com outros estados do Brasil, como Mato Grosso, Goiás, Minas, São Paulo e Paraná. Essa região onde Mato Grosso do Sul está inserida, ela pode ser considerada como parte de, entre aspas, uma nação guarani, se a gente pensar nos períodos anteriores à chegada dos colonizadores europeus nas Américas. Toda essa região que abrange o Paraguai, o nordeste da Argentina, parte de Mato Grosso do Sul, parte da Bolívia e parte de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, toda essa região ela está inserida dentro do que se considera como sendo uma espécie de nação guarani, composta, claro, por várias etnias, porque a gente não pode considerar os povos guarani apenas como um, né? Nós temos várias etnias diferentes dentro do que se considera como povo guarani. Mas toda essa região era habitada, antes da chegada dos colonizadores europeus, pelos Guarani. Então, por aqui nós já podemos ver o quanto o Mato Grosso do Sul está inserido dentro desse contexto Guarani. Bom, em seguida, eu quero deixar claro as conexões que Mato Grosso do Sul tem com a Latinoamérica, com a América Latina. Primeiro, essa questão geográfica, nós estamos situados aqui com o Rio Paraguai, é um dos grandes símbolos geográficos e também culturais aqui de Mato Grosso do Sul, e estamos conectados de alguma forma a partir do Rio Paraguai com a Bacia do Prata, né, o Rio Paraná, etc. Então tem essa conexão que já nos traz para esse contexto latino-americano, principalmente Paraguai, Argentina, Uruguai. Depois nós temos o período das reduções jesuíticas, no período colonial, que se estabeleceram na América do Sul por volta de 1609 até 1767, quando a ordem foi expulsa das Américas, e que aqui em Mato Grosso do Sul também foram implantadas reduções jesuíticas espanholas, já que essa região foi antes da chegada dos bandeirantes de São Paulo, esta região foi colonizada, começou a ser colonizada pelos espanhóis e pelos jesuítas espanhóis que reduziram os índios Guarani em alguns aldeamentos. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco.
Um outro momento muito importante que nos conecta com a história latino-americana é a Guerra da Tríplice Aliança, que no Brasil recebeu o nome de Guerra do Paraguai, e no Paraguai de Grande Guerra, que foi travada entre 1864 e 1870, e que contrapôs Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai. A grande parte das batalhas decisivas da Guerra da Tríplice Aliança foi travada em solo que hoje é Mato Grosso do Sul. Então, nós temos essa marca histórica, trágica, que nos conecta a esse evento. Depois da guerra, nós tivemos um aumento de imigrações através das fronteiras que foram demarcadas após a guerra, mas que continuaram bastante porosas, continuaram, não tinha como o Império brasileiro fiscalizar todas as fronteiras. Então, as fronteiras continuaram sendo um espaço de integração entre os imigrantes paraguaios e as terras do então sul do estado de Mato Grosso. Esses paraguaios que vieram para essa região, eles eram comumente denominados de bugres ou abugrados, claro que isso é uma denominação bastante pejorativa, mas em função dos seus traços que tinham ascendência indígena. Esses paraguaios e seus descendentes aqui em Mato Grosso do Sul foram fundamentais para o ciclo da erva mate, porque eram eles a principal força de trabalho na extração e beneficiamento da erva mate nativa em Mato Grosso do Sul. E foi realmente a maior fonte de renda dessa região, pelo menos até a década de 1940. Temos também a presença dos paraguaios e descendentes nas fazendas de criação de gado, já que, tradicionalmente, eles eram considerados excelentes peões, que sabiam fazer esse trabalho muito bem. Temos também a presença desses imigrantes paraguaios nos diversos núcleos urbanos de Mato Grosso do Sul, desde o fim da Grande Guerra, exercendo vários tipos de ofícios, principalmente na manufatura com couro. E, claro, temos também uma questão cultural muito importante, que é o idioma guarani e o iopará, a mistura de guarani com castelhano, que, assim como no Paraguai, também é falado por boa parcela da população que tem ascendência paraguaia aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, e unindo tudo isso, existe o mito que se costuma chamar de alma guarani, que seria uma espécie de elo que conecta o Paraguai, o Nordeste da Argentina, Mato Grosso do Sul, em uma ancestralidade guarani, que possivelmente estaria ainda, claro, isso é um mito, né, que estaria ainda apresentando seus sinais, mesmo na contemporaneidade, a partir das trocas culturais que têm sido estabelecidas, principalmente musicais. Bom, eu falei que o período das reduções jesuíticas foi muito importante para Mato Grosso do Sul, porque nesta região nós tivemos a implantação das primeiras reduções jesuítas espanholas no atual Mato Grosso do Sul, e essa região, na época, se chamava Província do Itatim. Então, entre 1609 e 1640, os jesuítas espanhóis implantaram reduções guaranis nas regiões do Guairá, Tapi e Itatim, que é o atual Mato Grosso do Sul. Claro que essas reduções não duraram muito tempo por causa do ataque dos bandeirantes paulistas, que estavam desbravando essa região, buscando ampliar o território português, entre outras coisas, e acabaram sendo todas essas reduções destruídas. Elas foram transferidas mais para o sul, entre os rios Paraná e Uruguai, que atualmente é o Paraguai, o Nordeste da Argentina e parte da Bolívia. Nessa região toda, nós tivemos o auge
da implantação das reduções jesuíticas espanholas, e no final desse processo nós tivemos também o atual Rio Grande do Sul, a região noroeste do Rio Grande do Sul, onde foram implantadas 7 missões que hoje são conhecidas como 7 povos das missões, são ruínas, que se tornaram atrativo turístico naquele estado. Então, nesse primeiro momento, nós tivemos essa implantação das reduções jesuíticas, e em Mato Grosso do Sul, atual Mato Grosso do Sul, chamado de província do Itatim, nós tivemos as missões Garambaré, Araquai, Neumitang, Ibu e Taraqui. Então, foram 5 missões que tiveram uma vida bastante efêmera por conta do ataque dos bandeirantes de São Paulo. Então, esse é um primeiro momento muito importante nessa narrativa histórica. Bom, o que eu gostaria de enfatizar nessa nossa conversa é como que a música paraguaia ela foi introduzida no Brasil, e como que ela veio a se tornar tão importante dentro da música popular brasileira, especialmente dentro do segmento conhecido como música caipira sertaneja. Eu arrisco dizer que nós temos 3 circuitos principais que foram feitos para que a música paraguaia fosse introduzida no Brasil. O primeiro deles tem a ver com os trabalhadores paraguaios no Brasil, desde antes da Grande Guerra, e principalmente após a Grande Guerra e durante todo o século XX, principalmente na primeira metade do século XX, que eram trabalhadores que vieram contribuir para a cultura da erva mate, os trabalhos nas fazendas, nas cidades, com pequenos ofícios, e isso foi fundamental. Desde o século XIX e a primeira metade do século XX, principalmente, esses trabalhadores paraguaios foram fundamentais para trazer a música do Paraguai para o nosso Mato Grosso do Sul. Um segundo circuito é dos músicos paraguaios no Brasil, que, a partir da década de 1930, começam a ficar cada vez mais visíveis por conta de gravações feitas em São Paulo. E o terceiro circuito é de músicos paulistas que, a partir da década de 1940, passaram a se interessar pela música do Paraguai e da fronteira e incorporaram alguns elementos dessa música do Paraguai na música caipira sertaneja. Eu vou especificar agora cada um desses 3 circuitos. O primeiro deles é dos trabalhadores paraguaios no Brasil desde o século XIX. Como eu disse antes, esses trabalhadores vieram para cá principalmente após a Grande Guerra, por conta da situação muito difícil na qual o Paraguai estava inserido naquele momento. Então, eles vieram para o Brasil em busca de trabalho, em busca de condições de sobrevivência material, e, claro, encontraram trabalho, mas também encontraram muita resistência, principalmente uma resistência velada, que, infelizmente, persiste em alguns setores da sociedade até hoje, né, que ainda associa o Paraguai e os paraguaios a algo inferior. Nós temos um blog em São Paulo, chamado Paraguai TT, que busca identificar e denunciar toda essa discriminação que o Paraguai e os paraguaios sofrem no Brasil, principalmente através de mídias e redes sociais. Esses trabalhadores paraguaios, portanto, desde o século XIX, eles vinham para Mato Grosso do Sul, trabalhavam muito duro e eram conhecidos como bugres ou abugrados, como eu falei, trabalhavam na criação de gado, na extração da erva mate nativa, exerciam ofícios urbanos, mas para sobreviverem, eles tinham muitas vezes de se tornar quase invisíveis. E isso a gente vai perceber, por exemplo, que os recenseamentos que eram feitos nem sempre apresentavam os paraguaios como um contingente de imigrantes
tão numeroso, e a gente sabe que era muito numeroso, né? Então, essa tendência à invisibilidade tem sido estudada, inclusive, no âmbito da Faculdade de Educação, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, dentro do contexto da escolarização dos paraguaios no Brasil. Bom, só para a gente ter uma ideia, a população estrangeira em 1920, na região de Mato Grosso do Sul, era de mais ou menos 9.404 paraguaios que viviam nos municípios que trabalhavam com a erva mate, municípios de Bela Vista, Ponto Porã e Porto Murtinho. E enquanto nós tínhamos aqui 9.404 paraguaios, nós tínhamos, de acordo com o censo, nós tínhamos 2.187 argentinos, 12 bolivianos e 195 uruguaios. Então, a presença massiva de paraguaios em 1920 em Mato Grosso do Sul está registrada e documentada oficialmente pelas estatísticas. Isso aí eu retirei de um livro de Bianchini, publicado em 2000, página 219, 220, está na bibliografia do texto que eu mandei para o projeto de Japorecá. O segundo circuito é o dos músicos paraguaios no Brasil, e a partir da década de 1930, começaram a ficar mais visíveis, né? Existe algumas notícias, por exemplo, que nos trazem o dado de que isso quer dizer que se a Rádio Record, que era a rádio mais importante de São Paulo, tinha meia hora de música paraguaia todas as tardes, é porque tinha muita gente interessada na música paraguaia, né? E consultando os arquivos das gravadoras no Brasil, eu descobri que, na década de 1930, já haviam músicos paraguaios gravando em São Paulo. Eu identifiquei os músicos Agustín Cáceres, Amado Mendel e um conjunto paraguaio, intitulado Conjunto Paraguaio Colômbia. Na década de 1940, a gente já tem um aumento do número de músicos paraguaios gravando em São Paulo. Então, a gente vai ter muitos músicos gravando, mas principalmente Julián Rejala, Conjunto Folclórico Guarani, Maestro Hermínio Jiménez, o trio Calandria Nhu, Aristides Valdez, etc. Inclusive, o maestro Hermínio Jiménez, que viveu no exílio durante grande parte da sua vida, ele viveu no Rio de Janeiro, viveu em Corrientes, viveu em Buenos Aires, e também morou durante alguns anos em Campo Grande. E eu tive a honra e o prazer de ouvir o maestro Hermínio Jiménez tocando em um evento cultural, quando eu era bastante jovem ainda. Bom, nas décadas de 1950 a 1960, nós vamos ter a presença do Luiz Bordon, que se tornou um dos músicos mais populares no Brasil, um dos artistas mais requisitados. Teremos o grupo Los Zorzales Guaranis e a presença fundamental do maestro Oscar Safuan como produtor de discos em São Paulo. Então, essa presença de músicos paraguaios no Brasil vai se tornando cada vez mais intensa da década de 1930 em diante. E o terceiro e último circuito que eu quero enfatizar aqui é o de músicos paulistas de São Paulo, da cidade de São Paulo, a partir da década de 1940. O que aparece é que músicos como Mário Zan, Nhopai, Capitão Furtado e outros que estavam ligados ao segmento de música caipira, de alguma forma, eles se interessaram pelas sonoridades da música do Paraguai. E eles vieram para essa região de fronteira, na época sul de Mato Grosso, com o Paraguai, e possivelmente daqui se apropriaram desse material e reconfiguraram todo esse material, em um novo gênero musical que eles criaram. Então, seria o rasqueado, né? O rasqueado brasileiro, ele seria uma espécie de ressignificação da polca paraguaia e da guarânia. Mas
não só o rasqueado eles compunham, né? Nós tivemos também muitos músicos desse segmento de música caipira sertaneja compondo guarânias e polcas paraguaias mesmo. Em 1940, eu detectei o que pode ter sido um primeiro rasqueado brasileiro, né, gravado em São Paulo, intitulado Paraguaíta. Foi gravado pela dupla Nhonardo e Cunha Júnior. Em 1941, a dupla Inhazefa e Nhopai gravam o que pode ser considerada a primeira guarânia brasileira gravada no Brasil, intitulada Morena Murtinhense, do Nhopai. Em 1943, nós temos uma viagem histórica de outro personagem importante do segmento de música caipira em São Paulo, que é o Capitão Furtado, que vem para as fronteiras paraguaias com o Nhopai, Inhafia e Mariuzã, para fazer um reconhecimento dessa região e para ouvir ao vivo a música do Paraguai, a música da fronteira. Em 1944, só lembrando que foi um ano muito importante no Paraguai, porque se declarou que Índia, a Guarânia de José Assunção Flores, seria uma das 3 canções nacionais do Paraguai, né? Então, nesse mesmo ano em que Índia se torna uma das 3 canções nacionais do Paraguai, uma dupla brasileira também no segmento de música caipira sertaneja, chamada Palmeira e Piraci, gravaram um rasqueado de autoria do Palmeira e Ariovaldo Pires, chamado Paraguaia Pepita de Ouro. E, segundo consta, esse rasqueado acabou sendo gravado também no Paraguai pelo Conjunto Folclórico Guarani, de Julián Rejala, e acabou se tornando, segundo consta, uma das músicas prediletas do presidente do Paraguai naquele momento. Aliás, o Conjunto Folclórico Guarani, de Julián Rejala, também gravou, nesse mesmo ano, uma guarânia brasileira, de autoria de Antônio Cardoso e Ariovaldo Pires, intitulada Che Chinami, que acabou se tornando também um grande sucesso no Paraguai. Então, a gente percebe que, ao mesmo tempo que os músicos paulistas se apropriavam das polcas paraguaias e das guarânias, de alguma forma também exportavam rasqueados brasileiros e guarânias brasileiras e que se tornaram bastante populares no próprio Paraguai. Então, há um caminho, uma conexão de ida e volta em termos de música entre o Paraguai e o Brasil, especialmente São Paulo, nesse momento. Em 1946, a gente vai ter um outro evento importante para a música caipira sertaneja brasileira, que é quando a dupla Palmeira e Luizinho grava o que é considerado são consideradas as primeiras modas campeiras, Cavalo Preto e Boiadeiro Bom, em São Paulo. O que é a moda campeira? A moda campeira, segundo os relatos dos produtores fonográficos da época, a dupla estava gravando um disco com rasqueados e não conseguiam fazer um rasqueado muito legal, eles não gostavam do resultado. E aí eles resolveram trocar o rótulo, falaram, bom, já que a gente está gravando um rasqueado que não vai ficar bom, então vamos mudar, em vez de rasqueado, vamos inventar outro nome, moda campeira. E assim nós temos a moda campeira Cavalo Preto, de Anacleto Rosa Júnior, que acabou se tornando uma das músicas mais conhecidas do segmento caipira sertanejo no Brasil. Bom, no mesmo ano, em 1946, o músico, compositor, sanfoneiro, nascido na Itália, mas que viveu a vida toda em São Paulo, Mário Zan, viajou para o Paraguai e consta que ele ficou lá vários meses se apresentando em comícios do Higino Morínigo, que veio a ser presidente do Paraguai durante muito tempo, né? Em 1947, ou provavelmente no início de 1950, há outros relatos de viagens de Nhopai e Nhofio, mais o acordeonista Rialinho às fronteiras paraguaias. Bom, esses são alguns exemplos de como os músicos paulistas fizeram esse roteiro de busca da música do Paraguai
através das fronteiras de Mato Grosso do Sul, e nesse processo acabaram inventando 2 gêneros musicais no Brasil, inspirados na música do Paraguai, o rasqueado e a moda campeira. Na década de 1950, a gente vai ter um marco muito importante, que vai ser a gravação de um disco, 78 rotações, pela dupla Cascatinha e Inhana. Cascatinha e Inhana gravaram 2 versões de 2 guaranias paraguaias, Índia e Lerrania. No Brasil, Lerrania recebeu o título de Meu Primeiro Amor. Eles gravaram essas 2 guaranias em 1952 e foi um sucesso fenomenal no Brasil inteiro. Foi um fenômeno mesmo que espantou os críticos, os próprios músicos, os jornalistas. Ninguém entendia por que 2 versões de guaranias do Paraguai, de repente, se tornaram tão populares no Brasil. Isso aí é um fenômeno que marcou a história da fonografia no país e acabou deflagrando um processo de apropriação da guarânia do Paraguai por intérpretes que não estavam exatamente associados ao segmento da música sertaneja. Então, Índia, por exemplo, ela passou a ser gravada por intérpretes dos mais diversos segmentos da música popular, e não só da música caipira sertaneja. Então, realmente, até hoje, as pessoas todas conhecem Índia e conhecem Meu Primeiro Amor, Lerrania, né, do maestro Hermínio Jiménez. E também na década de 50, dentro desse sucesso enorme da guarânia do Paraguai no Brasil, a gente vai ter o caminho de volta. Por exemplo, as Irmãs Castro, que eram 2 cantoras do interior de São Paulo, acabaram se tornando especialistas, vamos dizer assim, de música do Paraguai no Brasil. Elas gravaram muitas versões de polcas paraguaias, guarânias, muitos rasqueados, e elas acabaram fazendo tanto sucesso que foram levadas para Assunção para uma temporada e marcou a carreira delas e marcou também a história, de certa forma, a história musical de Assunção, mais ou menos por volta de 1955, porque a temporada delas foi um tremendo sucesso em Assunção. Elas foram lá para ficar alguns dias, acabaram ficando várias semanas em cartaz em teatros da cidade. Bom, então entramos agora na terceira parte dessa nossa conversa, que é falar sobre música fronteiriça em Mato Grosso do Sul. O que eu considero como música fronteiriça de Mato Grosso do Sul? Eu considero isso como resultado de um fenômeno social e cultural que acontece na porosidade das fronteiras, né? Eu coloco dentro dessa categoria de música de fronteira os gêneros musicais polca paraguaia, guarânia, chamamé, rasqueado e moda campeira. O chamamé, ele se tornou bastante presente dentro da música de Mato Grosso do Sul, principalmente após a década de 1960, quando os chamamés começaram a ser difundidos aqui em Mato Grosso do Sul. Bom, a gente tem que considerar que o chamamé, ele compartilha com a música do Paraguai muitas questões históricas, sociais e musicais, né? Então, de certa forma, o chamamé seria uma argentinização da música do Paraguai, se é que a gente pode falar assim. Assim como o rasqueado e a moda campeira seria uma espécie de abrasileiramento da música do Paraguai também, né? Então, todos esses gêneros musicais, por terem muitas semelhanças e muitas conexões, eu considero aqui para Mato Grosso do Sul como música de fronteira nossa, né? Bom, em termos musicais, nós temos a configuração do compasso 6/8, com um acompanhamento na linha do baixo em semínimas, que aparentemente pode ser confundida com o compasso 3/4, mas que na verdade são hemíolas do 6/8, e temos uma linha melódica em 6/8 com sincopação do canto, né? Então, o canto sincopado, que no Paraguai é chamado de sincopado paraguaio, o Beutner fala isso no seu livro, está presente
nessa configuração que a gente pode chamar de polirrítmica, principalmente nas guarânias, polcas paraguaias e chamamés. Então, essa configuração a gente vai encontrar nesses 3 gêneros do Paraguai e da Argentina. Mas, no Brasil, isso é muito interessante, que o rasqueado e a moda campeira nem sempre apresentam essa configuração. Talvez porque a percepção dos músicos paulistas dessa música paraguaia foi de que era um compasso ternário. Eles possivelmente pensavam em termos de 3/4, e muitos dos rasqueados das modas campeiras têm essa configuração claramente em compasso ternário. Mas, curiosamente, nos rasqueados feitos aqui em Mato Grosso do Sul, por músicos locais que estão acostumados a viver esse cotidiano da música do Paraguai, a configuração do 6/8 fica muito clara, né? Então, há uma identificação cultural, musical muito grande dos músicos de Mato Grosso do Sul com a música do Paraguai. Bom, só para finalizar, algumas considerações aqui sobre fronteira, né? A gente fala o tempo inteiro de música fronteiriça, essa grande faixa de fronteira, esse compartilhamento histórico de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, essa grande troca humana e cultural que acontece. O que é fronteira, né? Na verdade, fronteira é uma linha imaginária, ela não existe. A gente imagina a linha da fronteira e ela separa as jurisdições de uma forma coercitiva, né? Então, nós temos aí mundos jurídicos diferentes, separados por uma linha que é uma imaginação. E as fronteiras de Mato Grosso do Sul com o Paraguai foram estabelecidas, as atuais fronteiras foram estabelecidas após a Grande Guerra, né? Então, é uma imaginação que muitas vezes pode estar concretizada, vamos dizer assim, corporificada em um rio, ou uma cerca, ou até mesmo uma ponte, mas é uma abstração, né? E a fronteira, ela exprime um sentimento de demarcação de territórios étnicos e identitários, né? Há esse sentimento de que, de um lado, um passo adiante, você tem uma etnicidade, uma identidade, e um passo atrás você tem outra etnicidade, outra identidade. Isso também é uma imaginação que pode ser compartilhada e legitimada pelas jurisdições. Mas as fronteiras, elas alimentam também uma luta de representação pelas defesas dos direitos à diferença, à visibilidade, ao reconhecimento. Os produtos culturais das fronteiras, eles denotam muito dessas trocas, desses encontros, porque as fronteiras, mais do que uma divisão, elas são espaços de encontros, onde trocas culturais importantes e fundamentais para aquelas pessoas que habitam as regiões de fronteiras são efetivadas. E essas trocas acabam gerando verdadeiros tesouros culturais. Por exemplo, em Mato Grosso do Sul, nós temos como uma grande riqueza a música que a gente chama, eu chamo de música de fronteira, que são esses gêneros musicais identificados culturalmente, historicamente e musicalmente, principalmente, com o Paraguai. Nós temos aqui a polca paraguaia, nós temos a guarânia, nós temos, mais recentemente, o chamamé argentino e temos o rasqueado sul-mato-grossense, e todos esses gêneros fazem parte vamos dizer assim, das nossas identidades, são aspectos muito importantes dessas nossas identidades aqui em Mato Grosso do Sul. E, por extensão, a música paraguaia, a partir de 1950 no Brasil, vai estar bastante presente por conta da guarânia paraguaia, que se torna muito popular. Apesar de todo o problema social, de discriminação do Paraguai, dos paraguaios no Brasil, a música paraguaia, ela está presente e ela é muito importante para nós. Era isso que eu queria
compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez a equipe do Jeporecá e me coloco à disposição para conversas e diálogos. Muito obrigado.